o mundo inteiro define a política como a arte de gerenciar e administrar interesses comunitários, né? Aqui no Brasil é a arte de administrar interesses individuais. Mas sobre isso, o que eu tenho notado, e me reporto também ao que fez o Biden, embora no momento dramático da pandemia, mas eu tenho reparado que o capitalismo neoliberal, como nós chamamos isso, né? Ou seja, um Estado pequeno e dá lugar para a empresa e para os investimentos privados desenvolverem a economia e dar emprego, eu tenho reparado que isso não está funcionando. Longe de mim achar que pode ter outro sistema do que não o capitalista. Mas não esse capitalismo selvagem que nós estamos observando, esse inclusive especulativo, com a ausência quase total do Estado. Ou, melhor ainda, o Estado capturado, como nós estamos vendo pelas agências reguladoras, etc., um Estado capturado pelos interesses não só privados, como especulativos. Então, nesse sentido, Luiz, eu pergunto o seguinte, não é a hora de nós reavaliarmos o papel do Estado, sem prejuízo da força da iniciativa privada, mas de voltar a considerar o Estado como um ator importante no desenvolvimento econômico? O Estado ele tem que exercer essa atividade de ator importante e de investidor na economia. Sim. Você veja que em 2008, quando tivemos o subprime, né? Quem é que investiu na economia americana? Quem é que salvou a economia americana? Foi o Estado, tá certo? E agora também? O Estado, agora talvez não na mesma intensidade, mas o Estado já salvou algumas empresas, é isso? Nós tivemos empresas aqui que, por forças especulativas, eles quebraram. Eu vou te dar um exemplo. Aracruz, Sadia Varig. E outras. Qual? Varig. Não, a Vale talvez não, mas a Vale Sadia, não, sim. Varig, aviação, Varig. A Varig, sim. Bom, a Varig foi um desastre, tá certo? Aconteceu com a Varig o que normalmente aconteceria com os seus aviões, né? Tá entendendo? Mas as empresas que eu me lembro também, a Veracel também, que era do grupo, como é que era o grupo lá? Votorantim, né? Todos eles quebraram, mas quebraram de uma forma definitiva. E foi o Estado que interveio, não é isso? E criou, por exemplo, na área de celulose, criou a fibra, certo? Juntou os trapos lá e criou a fibra. Na área de alimentos, criou o quê? Criou a Brasil Foods. Então, houve uma certa intervenção do Estado em 2008. Só que o Estado ele precisa investir em infraestrutura. Entendendo? Exato. O Estado precisa investir em infraestrutura. Agora, nós temos alguns grupos que, graças a Deus, acordaram. Não que os grupos tenham acordado, é que os grupos eles têm a natureza de investir naquilo que é o mais produtivo. O Grupo Cosan, por exemplo, recentemente, a Cosan, o Rubens Ometo, vou falar especificamente ele, que é um camarada que criou um grupo extraordinário, não é isso? Eles compraram a América Latina Logística e montaram uma empresa chamada Rumo. Eu não sei por quê que o governo tem vendas tão profundas nos olhos que já não procurou modificar a nossa estrutura de comercialização, tá certo? Nós tínhamos que ter hoje o quê? Uma estrutura ferroviária muito bem dimensionada. E nós continuamos tendo o quê? Uma estrutura rodoviária. Então, demora para tomar uma decisão, tá entendendo? O Estado ele é vagaroso. O pessoal tem medo de tomar decisão. Eu não sei se tem medo ou não tem competência, tá entendendo? Eu prefiro deixar no ar isso aí. Então, nós temos que investir em infraestrutura. Você veja bem. Educação também, país... Em educação. Educação, claro. Você veja uma coisa interessante. Recentemente eu vi uma entrevista aí num canal de televisão que eu falei, pô, esse camarada tinha que ser um gestor do país. Nós somos o país considerado detentor
da maior bacia hídrica do mundo. E nós temos o quê? Nós temos lugares aqui que não tem, que tem falta d'água. Então, há 20 anos atrás, se os governos tivessem, se o Fernando Henrique, que é tão sábio assim, tivesse feito um caninho de 3/4, veja bem, não estou falando um tubo, um caninho de 3/4 que viesse lá da Amazônia para cá, o nosso assunto estava resolvido. Mas nunca tiveram essa iniciativa, entende? Agora, parece que estão se olhando isso, porque, você veja bem, nós que éramos um país essencialmente industrial, hoje nós somos um país acidentalmente industrial. Nós somos essencialmente agrícola. E quando você fala em investir, em exportar grãos, na verdade você está exportando o quê? É água. Está entendendo? Porque sem água você não tem o grão. Entende? Então, eu acho que é ridículo. Nós temos aqui regiões como o Nordeste que geram uma evasão de pessoas muito grande, porque não tem infraestrutura. O governo precisa começar a olhar para a infraestrutura, começar a modernizar a distribuição dos recursos hídricos para que o país possa ter um equilíbrio. Senão, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um pêndulo sempre forte no Amazonas, onde determinados rios sobem a 30 metros acima do nível do rio, e aqui não tem água. Entendeu? Essa visão estrutural é que falta para as nossas. Então, os nossos economistas, André Lara Rezende, Pedro Parente, todos esses que têm uma estrela grande, tá entendendo? Eles não enxergam isso, tá entendendo? Então, eu sou um economista que eu não sou brilhante, eu tenho a minha faculdade, tá entendendo? É a faculdade da vida e do mercado, não é a de Oxford nem desses lugares todos. Que lá você aprende a fazer alguma coisa em 2 horas, quando você já está cansado de fazer por uma. Você está entendendo? Essa aqui é a realidade. Então, meu filho, eu me sinto assim muito a cavalheiro e muita vontade, não para criticar, mas para mostrar os caminhos que a gente normalmente deveria traçar, não é isso? E que, infelizmente, nós não traçamos. Então, lamentavelmente, você pega o Guedes, eu não tenho nada contra o Guedes, pelo contrário, né? Eu sou presidente aqui do Conselho Regional de Economia e gostaria que um dia ele nos honrasse com a sua presença. Mas nem o telefone ele não atende, você entende? Ele atende um monte de cara que não tem nenhuma expressão, nem nada, mas aqui o presidente do Conselho Regional de Economia ele não atende. Mas não tem problema, eu não me sinto assim incomodado por isso, né? Porque a gente tem que considerar aquilo que a gente constrói, né? Agora, com toda sinceridade e com toda a franqueza, eu acho que as autoridades têm necessariamente que ouvir aqueles que conhecem, aqueles que sabem, né? Eu tenho visto aí, por exemplo, alguns conselhos, CPI, alguns órgãos aí, tentando criar alguma coisa, né? Aí você pega um deputado lá de Roraima. Roraima não tem indústria, não tem comércio, não tem agricultura, não tem nada. E o cara vem aqui criar assuntos para o interesse do país. No fim, ele acaba criando assuntos de interesse deles. Então, é verdade. Então, nós temos aqui, de vez em quando eu brinco, eu digo o seguinte, o mundo inteiro define a política como a arte de gerenciar e administrar interesses comunitários, né? Aqui no Brasil é a arte de administrar interesses individuais. Tá entendendo? Então, a gente precisa mudar, inclusive, esses conceitos, fazer com que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos olhos muito mais voltados para a nossa economia, para a economia como um todo, tá entendendo? Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas nós tivemos um presidente que ficou 10, 12 anos aí no poder, uma estrutura partidária, que ele vive dizendo o seguinte: eu tirei todos da miséria, mas ele esquece de dizer que jogou todos para a indigência, entendeu? Hoje você vem aqui na Praça da Sé,
dá pena de ver a Praça da Sé. A Praça da Sé acabou se transformando numa vila de barracas, não é? É uma coisa fantástica. Então, é isso que a gente tem que olhar. Na verdade, ele tirou, na ocasião do mandato dele, ele tirou, realmente. Só que ele tirou de uma forma frágil, né? Ele não garantiu a permanência dessas pessoas fora da região da pobreza. Ele fez uma coisa populista, não é? E frágil, e vulnerável. Frágil, né? Claro. Se tivesse feito através de mudanças estruturais, teria sido mantida essa situação. O Brasil acaba sendo o somatório dessas disfunções, não é? E desses egoísmos em que nós vivemos, né? Infelizmente. E é impressionante como as pessoas não conseguem olhar para essa desigualdade que você vê na Praça da Sé, essa desigualdade social que fere os olhos de todo mundo, mas as pessoas isso não querem enxergar realmente.